te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Lendo hoje, então, o livro de Eclesiastes, capítulo 1. No vídeo anterior, demos uma introdução sobre todo o livro de Eclesiastes, o seu conteúdo. E hoje, então, nós vamos começar lendo, então, e refletindo cada versículo do capítulo 1. Então, espero que você esteja animado para isso. Vamos começar então essa nova trajetória, essa nova jornada, agora no livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos, né? Então, fique firme, compartilhe, né, o vídeo, dê o seu like, o seu joinha, se inscreva se não é inscrito, então incentive outros. A gente sempre compartilha desculpa, esse assunto para que nós não venhamos a esquecer, né, do nosso privilégio e responsabilidade, então, de levarmos avante esta palavra, tá bom? Então, esse é o nosso intuito, não apenas de compartilharmos, né, com um pequeno grupo de pessoas, mas aumentarmos esse número a cada dia para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa palavra, entendam, né, que essa palavra não é um livro assim tão difícil de ser compreendido, né, mas aquilo que nós precisamos, aquilo que Deus tem deixado revelado para nós temos condições de poder aprender e entender e assim buscarmos um viver que agrade a Deus e que beneficie a vida de todo o próximo, de todo o ser humano, tá bom? Então, não se esqueça de fazer a sua parte, tá bom? Eclesiastes capítulo, então, é o capítulo de abertura do livro de Eclesiastes aqui no Antigo Testamento, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, como nós falamos no vídeo anterior. Nesse capítulo hoje, então, o autor ele introduz o tema do livro, que é a vaidade e a falta de sentido da vida. Falamos a respeito no vídeo anterior, né, de que Salomão então fala sobre a vida sem Deus, de que é uma vida sem sentido, uma vida de inutilidade, tá? Por melhor que sejam as pessoas, por melhores que sejam as suas ações, os seus intentos, né, o seu desejo, tudo isso sem Deus é vaidade e correr atrás do vento. A vida não tem sentido se não for através realmente de buscarmos a Deus e a sua direção na nossa vida. E é isso que nós queremos compreender quando nós lemos o livro de Provérbios e agora Eclesiastes, entendemos justamente esse assunto. E aqui Salomão fala com propriedade a respeito de tudo isso, porque ele vivenciou essas situações e sabe exatamente daquilo que ele está falando. Não está falando apenas de alguma coisa teórica, mas justamente de algo que ele próprio vivenciou. O capítulo, então, começa com a afirmação de que tudo é sem sentido, ou a expressão usada como vaidade. Porque a vida, ela é passageira e ela é cíclica, né? Temos aí o vai e vem, as coisas vão e voltam. Então, o autor, ele reflete sobre a monotonia da vida e os ciclos intermináveis, né, das estações, do sol, do vento, conclui que nada é realmente novo e que tudo que aconteceu antes vai acontecer novamente, né? O sol se pôs, né? Amanhã ele vai nascer de novo e depois ele vai se pôr de novo e assim por diante. Vem as estações, primavera, verão, outono, inverno, o ano que vem a mesma coisa e assim a vida inteira, né? Então, em seguida, o autor, então, ele se apresenta como um pregador, alguém que explorou e que buscou a sabedoria. Ele declara que a sabedoria não tem sentido e só traz tristeza, porque quanto mais se sabe, mais se percebe o quanto, né, ou quão pouco a pessoa sabe, o quão pouco realmente tem de conhecimento. Agora, a pessoa precisa ser humilde para entender isso, né?
E nós já falamos a respeito da sabedoria que agrega a humildade, né? Uma pessoa não pode ser sábio e ser arrogante. Se é arrogante, não é sábio, né? Mas uma pessoa humilde, que tem humildade, ela pode com certeza alcançar a sabedoria e ter capacidade para isso. Mas então, sabedoria e humildade precisam andar de mãos dadas. O autor então ele reflete sobre a futilidade do esforço humano e a natureza temporária de todas as realizações humanas. Tudo que nós fazemos é temporário. Tudo que nós fazemos tem começo, meio e fim. A nossa vida é assim. E tudo que nós fazemos é assim. Tudo começa e tem um fim. Ele observa que mesmo as grandes obras, como construir prédios magníficos ou acumular riquezas, né, acabarão sendo esquecidas, serão substituídas, serão renegadas, né, para o passado. Talvez alguns com maior proximidade possam ter conhecimento, mas a grande maioria não. E aí, em conclusão, então, Eclesiastes capítulo 1, o autor ele enfatiza o tema central do livro, né? Que toda a vida humana é, em última análise, sem sentido, e que a única maneira de encontrar sentido na vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A única forma, guarde isso, de encontrar satisfação na vida, sentido na vida, é temer a Deus e guardar a sua palavra, seus mandamentos. O capítulo ele termina com uma declaração de que a sabedoria é boa, mas que não pode fornecer as respostas definitivas para os mistérios da vida. Vimos isso também no vídeo anterior. Então, Salomão era um homem extremamente sábio, mas não tinha todas as respostas. Tinha muitas perguntas, mas não tinha todas as respostas, né? Como nós também devemos ter muitas perguntas, mas não temos todas as respostas. Então, nós precisamos de conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, para poder entender, né, essas entrelinhas. O título pregador, que Eclesiastes, né, significa isso, falamos também anteriormente, pregador, ou então alguém que reúne uma assembleia. Então você pode ter, em vez de Eclesiastes, tem lá o livro do pregador. Ele denota justamente uma profissão ou uma função. Literalmente significa aquele que ajunta, ou aquele que reúne as pessoas. Então o título se refere com certeza a Salomão como alguém que convoca ou convocava, né, a Assembleia dos Sábios para discutir formalmente o sentido da vida, tá? Então, se fosse um tempo mais à frente, né, seria como os gregos, né, os filósofos gregos reunidos então para poder falar a respeito da vida. Então, talvez seja melhor transliterar do hebraico, né, a palavra coelê, em vez de traduzir, porque ela parece ser o pseudônimo de Salomão, tá? Então, aqui no hebraico seria coelê. A expressão que ele vai mencionar no texto bíblico de vaidades, né? Ela fala sobre um superlativo no hebraico que nos é familiar pelas expressões Cântico dos Cânticos, Santo dos Santos, né? Então, nesse versículo, no seu livro, quando a gente vê Salomão, vamos ver aí quando estivermos lendo vaidade de vaidades, ele fala sobre, está expressando o acúmulo dos absurdos, o maior dos vazios no coração e na vida do ser humano. Então isso fez com que muitos, né, concluíssem que o livro de Eclesiastes é um livro negativo. Falamos isso anteriormente, um livro cínico, que diz que a vida não tem sentido nenhum. Repetimos, ele está falando sobre o fato da vida sem Deus, sem o conhecimento de Deus, sem o envolvimento, sem a comunhão com Deus. Essa vida não tem nenhum sentido, tá? Então, com certeza, a vida longe de Deus é o maior dos vazios. Então, isso é vaidade de vaidades. É o maior dos vazios, que só pode ser preenchido com a pessoa de Deus. Nenhuma coisa, nenhuma pessoa pode satisfazer ou preencher esse vazio, a não ser o nosso Deus. Então, o livro em si, né, deixa bem claro essa questão de que só a pessoa de Deus pode preencher esse vazio, tá? Claramente, a vida sem Deus, ele diz, é vaidade de vaidades. A palavra vaidade significa hálito, no seu original, ou vapor. E, portanto, então, qualifica como algo que passa depressa, tá? Que passa rapidamente. A vida é como um vapor, né?
ela é como o mais volátil dos vapores. Evapora rapidamente, né? Então, sempre vamos ler o vocábulo vaidade em Eclesiastes. E aí nós devemos, todas as vezes que nós lemos esse termo vaidade no livro de Eclesiastes, nós devemos então entender e pensar não no que é sem sentido, né? Mas naquilo que passa rápido. Então, vaidade não é ideia, aquilo que não tem sentido. Não, a ideia é aquilo que passa rápido. Então, trata-se de um dos temas, né, ou dos termos essenciais no livro de Eclesiastes, porque só aqui nesse livro, essa palavra aparece 38 vezes, enquanto que no restante do Antigo Testamento aparece 34. Então, em todo o Antigo Testamento, fora Eclesiastes, aparece 34 vezes, e só aqui aparece 38 vezes. Só nesse livro com 12 capítulos. Então, o ensino do pregador é que a vida ela é efêmera e precisa ser saboreada e aproveitada como uma dádiva, como um presente de Deus que é para cada um de nós. A vida é um presente de Deus. Então, os sentidos do vocábulo, né, justamente aqui, nos fala a respeito dessa grande bênção que é a dádiva de Deus para cada um de nós. Tá? Então, nós vamos observar isso, o que a palavra de Deus então nos fala a respeito então do livro de Eclesiastes. Vamos pensar em cada um dos seus ensinos, tá? Então é importante nós entendermos essas questões, né? E entendemos que o pregador então não quer dizer que a nossa vida, ou a vida que é uma vida sem sentido, mas ele quer dizer que é uma vida que passa muito rápido quando ele fala sobre vaidade de vaidades, tá? E o livro, então, de Eclesiastes nos ajuda e nos dá conselhos, né? Sábios para que possamos entender e valorizar verdadeiramente a vida, aquilo que tem sentido, né? Já que, de fato, essa vida passa tão depressa, nós precisamos saber e entender o que esta a vida realmente tem a nos oferecer. O termo geração, que nós vamos ver também aqui no texto bíblico, sempre sugere tanto os seres humanos como os fenômenos também naturais, tá? Então, nós vamos ver justamente no texto bíblico também essa questão usando a expressão gerações, que diz respeito tanto a pessoas como também a fenômenos naturais. Dependendo do texto, do contexto, nós vamos entender o que ele quer nos mostrar, tá? Então, o que nós temos que entender é que só Deus ele é eterno, só ele dura para sempre, né, em todos os sentidos, mas comparado com a vida humana, né, a Terra ela permanece com poucas mudanças, né, e por isso é sempre como Salomão diz, é sempre a mesma coisa, nada muda, né, as coisas são repetitivas, é um ciclo que vem e vai, ok? Vamos lá então à leitura do texto bíblico. Capítulo 1. Essas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre, né? Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm, olha aí o que nós falamos, e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce e o sol se põe, e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois sopra para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Então, ele fala aqui sobre 3 elementos da criação que são citados aqui. Sobre o sol, o vento e sobre os ribeiros, ou sobre o mar. E eles podem ser vistos, né, cumprindo justamente o seu percurso. Percurso esse que já foi pré-determinado com Deus, com poucas mudanças, com poucos acidentes. Então, ele diz que é sempre a mesma coisa. O sol nasce e se põe, os rios correm para o mar, o vento ele vem do norte para o sul, do sul para o norte, faz círculos, então sempre é a mesma coisa. Então, nesse sentido, a vida ela é
uma rotina, né? E há pessoas que não gostam de rotina, mas a vida ela é uma rotina, tá? E nós somos então, estamos nesse ciclo, nós somos então nessa situação, fazemos parte dessa engrenagem, né? De que vai e vem. Nós podemos ver na própria cultura e tantas coisas que já passaram e voltaram e que vão voltar, né? De coisas que fazemos, de coisas que falamos, de músicas que ouvimos, né? De aparelhos que tivemos. Então as coisas elas vão indo e voltando. Às vezes com a roupagem nova, com a cara nova, mas nós vemos que sempre é a mesma coisa. Então sobre isso que Salomão começa a falar sobre a vida nesse sentido, de que ela é justamente uma vida que passa rapidamente e que as coisas não mudam, são sempre as mesmas. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos, né? Então, todas as coisas, ele diz aqui, elas cansam. Nós nos tornamos cansados de muitas coisas, né? Vemos muitas coisas e nos tornamos, então, aquilo se torna cansativo para a gente, né? Nós não ficamos mais satisfeitos como nós ficávamos. Tá? Por quê? Porque as coisas vão mudando. Então, a verdade sobre o sol, sobre o vento e os seus ribeiros também serve para todas as outras coisas terrenas. O mundo é feito do que se pode chamar de, né, o sem descanso. Então, isso decorre dos olhos que não se fartam. Então, nesse sentido, cita-se um provérbio que trata, né, do apetite insaciável do ser humano, em representar a aparente falta de sentido nos percursos justamente dos fenômenos naturais. Eles vêm e vão. O rio corre para o mar e depois ele volta e assim vai e acontece. Daqui o mar não se enche, o rio novamente está desaguando no mar e as coisas vão então continuando como sempre continuaram. Tá? Então ele fala sobre essa questão da vida, do dia a dia, como as coisas são rotineiras e que como elas podem se tornar para nós coisas cansativas, né? Por causa justamente do quê? Por causa da rotina na qual nós vivemos. Ele diz, a história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. No nosso ditado popular, eu creio que você conhece, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Alguma coisa, né, que lá teve a sua primeira origem, teve a sua criação, agora são apenas cópias. Nós estamos copiando as coisas. Algo que foi criado torna-se agora cópias. Então nada se cria, tudo se copia. Então a história se repete, né? E é sobre isso então que ele fala, sobre esse ciclo da vida. Tá? Ele está, então, podemos assim dizer, né, filosofando sobre a questão da vida. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. De vez em quando. Então, comparado com a vida toda, de vez em quando acontecem novidades. Como em tudo na vida também, existem as suas exceções. Nós sabemos isso, né? Existe aquilo que é padrão e existe aquilo que é uma exceção. Mas ele diz, o fato, porém, é que nada é realmente novo. Nada é realmente novo. Tá? Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Principalmente se esse ensino não for transmitido, né? Ele cairá no esquecimento. Então, caso pareça algo de novo, acontece de vez em quando. Lembre-se que as pessoas têm memória curta. As pessoas esquecem das coisas. Quando nós olhamos principalmente para a nossa cultura, nosso país, nós nos esquecemos muito facilmente das coisas. Nos esquecemos dos personagens, nos esquecemos dos políticos, né? Que já fizeram tanta coisa errada e a gente continua elegendo. Nos esquecemos dos grandes atletas do passado que precisavam ser homenageados e não são. Muitos são homenageados fora do país. Atletas, cantores, artistas, né?
Então, nós temos uma memória curta. Olhando para o aspecto cultural, o aspecto nosso, nós já somos uma memória curta. Agora, aqui ele fala sobre o ser humano de uma forma geral. E tudo passa, nós nos esquecemos rapidamente das coisas. E nós sabemos isso. Olhe para a própria história, nós estudamos a história do povo de Israel, vimos tantas coisas, como o povo tinha memória curta, como Deus agia aqui num dia, no dia seguinte eles já haviam se esquecido disso. E nós não somos diferentes deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel e vivi em Jerusalém. Mestre, professor, pregador. Então, em algumas traduções, em vez da palavra mestre, como eu disse, está a palavra pregador. E ele diz que ele foi pregador, mestre, e foi também rei de Israel, e que viveu em Jerusalém. Por isso, nos fica muito claro, né, que a maior probabilidade realmente do escrito é de Salomão, da autoria do livro. Então, nesse texto há uma mudança, né, da terceira pessoa que foi empregada nos versículos 1 e 2 para a primeira pessoa. Porque lá nos versículos 1 e 2 parece que ele está falando de alguém. Falando de uma terceira pessoa. Agora ele volta para a primeira pessoa. Né? Então o escritor, né, está falando justamente sobre o seu posicionamento. Ele volta então, né, a falar na primeira pessoa e trazendo justamente referência de que esse livro, ele é o autor e nós aqui admitimos que seja justamente Salomão. Tá? Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo que se faz debaixo do céu. Então preste atenção no que ele está dizendo, que ele se dedicou para buscar entendimento e usar a sabedoria para examinar tudo que se faz debaixo do céu. Está falando sobre vida prática, sobre vivência, sobre relacionamentos, sobre conhecimento. Descobrir que Deus deu existência trágica à humanidade. Deu uma existência trágica à humanidade. Ele diz, numa outra tradução, a expressão que debaixo do céu, né? Ou debaixo do sol, como disse anteriormente. Então ele está se referindo justamente à vida aqui na terra, tá? Debaixo do céu. Então, ao dizer que ele aplicou o coração para poder conhecer tudo isso, para esquadrinhar todas as coisas, ele não utiliza aqui, ele diz descobrir que Deus deu existência, ele não usa o nome divino de Yahvé, o nome do Deus pelo qual revelou-se, né, quando ele estabeleceu a sua aliança com o povo de Israel, mas em vez de justamente de Yahvé, o nome aqui dito é Elohim, né, que é o nome para Deus, e que enfatiza a soberania dele sobre toda a criação. Não apenas Adonai, ou Yahvé, aliás, aquele que tem um relacionamento, uma aliança com o povo de Israel, mas aqui como Elohim, aquele que tem o conhecimento de todas as coisas, aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, aquele que criou todas as coisas. Né? Então, esse Elohim, ele fala de verdades universais, porque ele criou todas as coisas, em vez de verdades particulares, né? Como sendo o Deus de Israel. Ele fala sobre algo mais abrangente, sobre o todo, e não apenas sobre o micro, mas sobre o macro. Então, segundo o autor, Deus deu a ocupação de informar-se sobre o que se sucede na terra aos filhos dos homens. Então, eles têm a possibilidade de entender essas coisas, né? Então, filho dos homens aqui é uma forma genérica também para a humanidade. Na nossa tradução aqui já diz trágica humanidade, outra tradução diz filho dos homens. Então, o objetivo do Senhor foi para nela, né, nos exercitar. Por isso o uso do adjetivo aqui, né, que qualifica de enfadonho, de algo que é algo que é sempre a mesma coisa, né? Algo que é rotineiro, que é enfadonho, né? Para poder falar justamente sobre a questão da vida, tá? Então, precisamos, como ele diz aqui, estarmos ocupados com o fato de entendermos a situação, então, de todo o ser humano. Por isso ele diz, dediquei-me a buscar o entendimento. Ele se ocupou nesse cargo, ele se ocupou com essas verdades, tá?
para descobrir justamente tudo a respeito da existência humana. Ok? Observei tudo o que acontece debaixo do sol e, de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Né? Outra tradução fala sobre a aflição do ser humano. Né? A aflição do homem. E aqui diz que não faz sentido. Acompanha a declaração, então, de vaidade. Né? Então, a vida, ela é real, mas ela passa rapidamente, né? E qualquer tentativa de reter essa vida é tão vã quanto agarrar o vento, tá? Então, nada faz sentido como correr atrás do vento. Se você tenta, então, segurar a sua vida, reter a sua vida, isso é bom. Você não vai conseguir, nenhum ser humano consegue. É como tentar agarrar o vento. Você não consegue fazer isso, tá? Então, é como correr atrás do vento. Então, ele observou tudo o que acontece. E ele chegou à conclusão de que nada faz sentido. Tá? Então, de novo, a ideia, a vida, a parte de Deus, nada que você possa ter, ou possuir, ou pensar, faz sentido. Tá? Porque sem Deus, a vida não tem sentido algum. O que está errado não pode ser corrigido. O que ainda falta não pode ser recuperado. Salomão, ele não está dizendo que tentar endireitar ou mudar alguma coisa é inútil. O que ele está dizendo é que por mais que você pense sobre isso, por mais que você trabalhe a respeito disso, por mais que você use todos os recursos, né, que você tem, então, na face da terra, não se pode endireitar o que Deus estabeleceu como se fosse torto, por exemplo. Se Deus determinou que determinada coisa seja torta, nada que você faça vai modificar isso. Né? Nada que você faça vai modificar. Então, o que está errado não pode ser corrigido. O que ainda falta não pode ser recuperado. Então, nesse sentido, de que se Deus assim determinar alguma coisa, você não vai conseguir mudar isso. Em hipótese alguma. O que ele estabeleceu, né, não pode ser mudado. Tá? Então é sobre isso que o escritor está falando aqui. Disse a mim mesmo: sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento do que eles. Então ele disse a mim mesmo. Esse era o seu pensamento, esse era talvez a sua vaidade. Todos que vieram antes de mim. A expressão não exclui também a sua própria pessoa, como autor, né, que está ali em Jerusalém, que foi precedido por outros reis, por outros governantes, inclusive o seu próprio pai. Né? Então ele está dizendo a respeito disso, de que ele adquiriu essa sabedoria, porque nós sabemos que ele pediu isso a Deus, vimos anteriormente essa questão, e Deus então concedeu a ele sabedoria. Tá? E ele entende de que essa sabedoria alcançou a sua vida. Né? E ele pensava consigo mesmo, não que isso era uma verdade, uma realidade, mas pensava consigo mesmo de que era mais sábio que todos os reis que o antecederam. Né? De que ele tinha mais sabedoria do que todos eles. Tá? Então é sobre isso que ele menciona aqui. E aí ele continua: então me dediquei. Era esse o seu pensamento, que é mais sábio do que todos, então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Então eu quero saber, eu quero ter todo o conhecimento, né? Eu quero ter toda essa sabedoria. Mas ele diz também que ele procurou descobrir ou conhecer também a loucura e a insensatez. Descobrir por experiência que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. É perda de tempo, é bobagem, não vai conseguir coisa alguma. Então, não é a sabedoria que Salomão julga absurda, mas a busca por mais sabedoria, né? E por se tornar demasiadamente sábio, ele diz: isso é loucura, isso é bobagem. Tá? Precisamos correr por causa do nosso tempo. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Então, isso é uma grande verdade. Quanto mais você tem conhecimento das coisas, né? Quanto mais sabedoria, então mais aflição você vai ter, porque você vai ter um conhecimento por trás daquelas situações que outros não têm, e vai sofrer mais com isso.
Isso também é uma lei que faz parte da vida. A Bíblia também diz lá no Novo Testamento, quanto mais se dá, mais será requerido. Então, quanto mais responsabilidade você tem, mais você será cobrado. Então, para os mortais, aumentar a sabedoria pode ser aumentar as suas dores. Então, nós estamos falando de conhecimento real. Nós não estamos falando apenas de um conhecimento factual, de um conhecimento de alguns fatos. É o que está por trás desses fatos. É o que está por trás de tudo isso, né? Trata-se da compreensão de coisas, de eventos, e não somente sobre coisas pontuais, mas do conhecimento como um todo. Ele diz: esse conhecimento como um todo vai trazer dor e sofrimento. Imagine o conhecimento, por exemplo, que Deus tem a respeito de todos nós. Você acha que isso não traz, dentro do aspecto humano, dor e conhecimento, dor ao nosso Deus? Sofrimento ao nosso Deus? De saber quem nós somos, o que nós somos capazes de fazer, coisas que nós muitas vezes não sabemos, o quanto de maldade nós temos no nosso coração, o que nós podemos praticar, o que o ser humano tem capacidade de fazer. Então, nós já mencionamos isso a respeito do dinheiro ontem, da maldade do homem, né? E que para ele conquistar coisas, ele faz coisas absurdas. Então, imagine você ter todo esse conhecimento de todas as coisas a respeito de quem quer que seja, de casos, de eventos, de pessoas. Ele diz: quanto mais você tem esse conhecimento, mais aflição, né? Maior tristeza você terá. Ok? Então, ele está falando aqui sobre coisas naturais, coisas terrenas, coisas do dia a dia. Não se esqueça disso, e na continuidade do livro nós vamos entender melhor essas questões. Deus, obrigado por essa manhã, pela presença de cada um aqui. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, o que o Senhor quer nos revelar através da Tua palavra, para assim vivermos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Oramos pedindo a Tua bênção por esse dia, para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, Deus permitindo. Amanhã estaremos juntos, então, mais uma vez, dando continuidade aqui ao estudo, né? A leitura, na verdade, não o estudo, mas a leitura e a reflexão, né, do livro de Provérbios. O estudo seria algo muito mais complexo e não é esse o nosso propósito, tá? Mas refletir sobre cada um desses versículos, tá bom? Que Deus o abençoe grandemente, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Pra te adorar foi que